Eu quero falar agora de uma solução de uma EDO, tá? Quero falar sobre isso daqui. Então, vem aqui comigo, ó. Toda função definida em um intervalo que tem pelo menos n derivadas contínuas em i, as quais, quando substituídas em uma equação diferencial ordinária de ordem n, reduzem a equação a uma identidade, é denominada uma solução da equação diferencial no intervalo. Então, olha só, quando eu tiver uma função, e aí quando eu substituir essa função junto com as suas derivadas numa equação diferencial e ela gerar uma identidade, nós vamos dizer que ela é uma solução da equação diferencial, tá? Dentro de um intervalo. Então, quando falamos de uma solução de uma EDO, nós estamos falando de uma solução e sempre estamos olhando para um intervalo na qual essa solução ela vale, tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos para melhor fixar essa ideia, tá bom? Olha só, vamos verificar se as funções indicadas aqui, se elas são soluções de uma dessas EDOs que nós temos aqui, tá? No intervalo de menos infinito a mais infinito. Então, eu vou pegar aqui, primeiro exemplo, na letra A, vamos ter o seguinte, temos a solução que ele está propondo, né? Vamos verificar se de fato é solução. Ele está propondo que y igual a 1 sobre 16, que multiplica x à quarta, é solução, tá? Para a equação diferencial y' igual a x vezes y elevado a meio, tá? Então temos aqui uma equação, tá? Uma equação diferencial, vamos verificar se ela é solução, tá bom? Bem, para verificar, pessoal, olha só. Bem, já sabemos então que y é 1 sobre 16, tá? Elevado vezes x à quarta. Vou calcular a primeira derivada, porque eu vou substituir aqui nessa minha equação para fazer essa verificação. Ver se eu chego na identidade, tá? Calculando a derivada aqui, com respeito a x, eu vou ter que o 4 vai descer, né? Vai ficar 4 sobre 16 vezes x elevado ao cubo. Tá? Posso simplificar deixando apenas x ao cubo sobre 4. Tá? Então, vamos verificar aqui para ver ambos os lados. Tá? Então, eu tenho aqui y'. Y' é x ao cubo sobre 4. E ele está dizendo que isso aqui é igual a x vezes o y. Quem que é o y? Né? O y é 1 sobre 16 vezes x à quarta. Só que ele está falando elevado a meio, né? Lembrando que elevado a meio é a raiz quadrada, tá? Então, observe que eu tenho aqui, então, x, que multiplica a raiz quadrada de 1 sobre 16 vai ficar 1 sobre 4, e a raiz quadrada de x à quarta vai ficar x ao quadrado, finalizando aqui em x ao cubo sobre 4, e nós verificamos aqui, então, tá? Que temos uma identidade, tá? Essa primeira parte aqui se igualou à segunda parte, tá? Então, de fato, eu tenho aqui uma solução, tá? Y igual a 1 sobre 16 vezes x à quarta é uma solução da equação diferencial y' igual a x vezes y elevado a meio, tá? Bem, agora vamos verificar na letra B, né? A solução que ele está propondo aqui, verificar se ela é, de fato, uma solução para essa equação diferencial. Temos, ó, que y é o x vezes e elevado a x. Vamos precisar da primeira derivada, tá? Primeira derivada com respeito a x, observe que vamos ter que aplicar aqui a regra da cadeia, a derivada do primeiro, né? Vai ficar 1 vezes e elevado a x, mais o primeiro vezes a derivada do segundo é e elevado a x. Vamos também precisar de y duas linhas, tá? Y duas linhas é a derivada de y', então vou derivar essa expressão aqui, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. E a derivada de x vezes e elevado a x, observe que é essa mesma aqui, vai ficar e elevado a x mais x e elevado a x, tá? Observe que isso daqui é 2 vezes e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Bem, sabendo disso, podemos aqui então fazer, né, a verificação. Então, temos y
duas linhas, menos 2y' mais y, né? Vamos verificar se isso aqui vai dar zero, e se der zero, de fato, a gente chega aí na identidade dessa equação, tá bom? Então, observe, y, duas linhas, tá? Eu vou substituir aqui embaixo, vamos ter o seguinte, y, duas linhas, é 2 vezes e elevado a x mais x e elevado a x. Menos duas vezes que multiplica o y', que é e elevado a x mais x e elevado a x, mais o y é x e elevado a x, tá? Bem, temos aqui então 2 e elevado a x mais x e elevado a x. Vou aplicar aqui a regra, né, distributiva, vai ficar 2 que multiplica e elevado a x menos 2x e elevado a x mais x e elevado a x. Observe que eu tenho aqui x elevado a x mais x elevado a x dá 2x elevado a x. Então, posso cortar estes daqui. E 2 elevado a x menos 2 elevado a x também posso cortar, que vai zerar. E isso aqui fica sendo igual a zero. E, portanto, verifica-se que, de fato, tá? X elevado a x é uma solução para essa equação diferencial. Tá legal? Bem, continuando aí essa série, né? Falando aqui um pouco da relação de função versus solução. Então, um exemplo, tá? Eu tenho uma função aqui, y igual a 1 sobre x. Então, isso daqui é uma hipérbole, né? Então, isso aqui é uma hipérbole. Essa função aqui, ela tem seu domínio, tá? O domínio dessa função aí vai ser justamente todos os reais, retirando apenas ali o zero. Se a gente for olhar para o gráfico dela, nós vamos obter o seguinte. Bem, esse é o gráfico aqui da função, tá bom? Y igual a 1 sobre x. Agora, olha só, eu tenho aqui uma equação diferencial, tá? O nosso desejo, pessoal, nós vamos passar a perceber isso, tá? O nosso desejo é pegar um problema, né? Vamos pegar uma equação diferencial e conseguir resolver essa equação diferencial. Quer dizer, achar soluções para essas equações diferenciais. Esse é o nosso objetivo, tá? Aos poucos nós vamos ganhando ferramentas. É claro, precisamos então saber dar nomes, tá? Saber todas as características de uma equação antes da gente começar essa busca aí por encontrar essas soluções das equações diferenciais. Bem, eu já vou afirmando aqui que para essa equação diferencial aqui, uma das soluções é 1 sobre x, tá certo? Vamos fazer essa observação aqui e verificar isso, tá? Então, quando eu tomar y igual a 1 sobre x, nós vamos verificar que é uma solução. Observe que eu vou precisar de y' para fazer essa verificação. A derivada de 1 sobre x, tá? A derivada de 1 sobre x vai ser menos 1 sobre x ao quadrado, tá certo? Bem, sabendo disso, vamos aqui só conferir, tá? Vamos fazer aqui uma verificação. Temos x que multiplica y' mais y, tá? Então, o que que vai ser isso daqui? Isso daqui vai ser x que multiplica o y'. O y' é menos 1 sobre x ao quadrado, mais y, né? Mais y. O y é 1 sobre x. Essa primeira expressão aqui fica menos 1 sobre x. E aí fica mais 1 sobre x, que é igual a zero. E, de fato, se verificou que 1 sobre x é a solução para essa equação diferencial. Então, olha só, pessoal, quando eu estou dizendo isso daí, eu estou encontrando uma solução, mas eu quero uma solução em um intervalo, tá? Então, 1 sobre x, ela é uma solução para essa equação diferencial num intervalo que eu quiser criar, tá? Claro que precisa existir. Então, o intervalo poderia ser de menos infinito até zero, tá certo? Poderia ser de menos 3 até menos 1, tá? Poderia ser de 0 até mais infinito, tá?
Deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu fiz um erro bem grosseiro aqui. No menos infinito, temos aqui sempre aberto aqui no intervalo, tá? De 1 a 5, tá? Enfim, temos aqui várias intervalos e a minha solução ela vai ser uma solução, tá bom? Em um intervalo que eu escolher. É claro, meu intervalo também poderia ser de menos infinito até zero aberto, união com zero até mais infinito aqui aberto. Onde aqui eu estou excluindo o zero, tá? Que seria uma solução. Então, quando eu falo de função e solução, eu estou falando nessa diferença. A função, ela está definida aqui para todos os reais, exceto o zero. A solução, ela está definida em um intervalo na qual me é apropriado, tá? E é claro, eu vou escolher lá e observar na onde eu tenho o meu problema e em qual intervalo que eu quero trabalhar em cima, tá? Então, o meu intervalo aqui eu escolho, claro, ele pode ser os reais, tirando aí o zero, porque não estaria definida a minha função. Bem, continuando dessa série, tá, de identificação e compreensão dos termos, tá? Vamos falar um pouco aqui sobre soluções implícitas e soluções explícitas. Bem, pessoal, é bem provável que vocês já estejam familiarizados, tá, com as noções do que é uma função explícitas e implícitas, porque nós já fizemos esse estudo aí lá em cálculo, tá? Vocês viram isso aí em cálculo 1, cálculo 2, tá? Até mesmo em cálculo 3, quando você precisa de falar desse tipo de funções, tá? As soluções de equações diferenciais, elas são divididas também, tá? Em explícitas ou implícitas. E aí nós vamos, talvez seja de maneira mais até um pouco mais trivial, tá? Uma solução de uma equação diferencial, se ela puder ser escrita na forma na qual eu consigo escrever na forma y igual a f de x, nós vamos ter ela explícita, tá? Ela é a mais comum, a gente vem estudando a forma explícita desde o ensino médio, né? É quando a gente define lá de modo a isolar o y, tá? Então dizemos que uma relação g de x y igual a zero é uma solução implícita de uma equação diferencial ordinária em um intervalo i quando existe pelo menos uma função, tá? Φ aqui que satisfaça a relação bem como a equação diferencial no meu intervalo desejado. Então observe, através desse exemplo, temos aqui uma equação diferencial. Observe que eu poderia escrever y' igual a menos x sobre y, tá? Eu tenho aqui uma equação diferencial, eu estou definindo ela no intervalo de menos 5 até 5, e aí eu estou afirmando que eu tenho aqui x² mais y² igual a 25, sendo uma solução implícita disso aqui. Então, observe que eu não achei uma y, tá, igual a uma f de x. Quer dizer, eu não isolei y aqui. Tá? Quer dizer, eu tenho uma função de xy aqui igual a alguma expressão. Tá? É claro que se eu jogar o menos 25 para cá, ele vai ficar igual a zero. E aí eu vou poder escrever desta maneira aqui. Tá certo? Então, essa relação de fato vai ser uma solução. Nós podemos, de maneira bem simples, mostrar isso daqui para vocês, tá? Bem, então, calculando aqui a derivada aqui com respeito a x, nós vamos observar o seguinte. Então, eu vou calcular a derivada, tá? Com respeito a x, vou fazer aqui num passo a passo bem legalzinho aqui para vocês, ó, de x² mais a derivada com respeito a x de y² igual, calculando aqui a derivada com respeito a x de 25, tá? Bem, a derivada aqui vai ficar 2x, tá certo? A derivada aqui vai ser o quê? Bem, vai ficar a derivada de y² é 2y. Y é uma função de x, então aqui vai me aparecer, né, um y', tá? Que seria a derivada do argumento, eu vou colocar dy dx. E aqui a derivada de 25, que é uma constante, é igual a zero. Então, observamos aqui o seguinte, podemos escrever isso daqui sendo 2y 2y que multiplica dy dx igual a menos 2x, e vamos observar então que dy dx é igual a menos x sobre y. Então essa equação diferencial aqui, ela
é justamente aqui igual a essa aqui, e a gente observa então que de fato essa relação aqui, que né, tem uma circunferência de raio 5, ela é uma solução implícita da equação diferencial aí. Essa relação aqui, eu ainda poderia ter escrito ela diferente, tá? Como que eu poderia ter escrito ela? Eu poderia ter escrito ela, por exemplo, sendo y igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos x quadrado. Tá? Essa aqui é minha forma explícita. Tá? Explícita. Então, a gente vai observar que podemos tomar ela aqui positivo ou negativo e será uma solução explícita para a equação diferencial que nós temos aqui, tá? dy dx igual a menos x sobre y. Então, a forma implícita é aquela forma na qual a gente não isola o y, e a forma explícita é aquela forma com que a gente consegue isolar esse y, escrever esse y como uma função de x, tá certo? Então,